Uma matéria muito interessante que eu considero da filosofia antiga é a questão de como Sócrates vai colocar que a gente tem acesso à ética no âmbito daquilo que Sócrates chama de métrica dos prazeres. Porque, assim, o problema da ética desde sempre é o problema seguinte, porque a gente viu que Sócrates vai, digamos, compreender que para você conseguir ter acesso à ética, ou seja, a melhor forma de administrar os costumes para você conseguir ser feliz é você simplesmente conseguir realizar as virtudes. Não é isso que a gente viu? E aí o Sócrates opõe virtude e vício. Ele vai falar, bom, para você conseguir ter acesso à felicidade, para você conseguir ser feliz, basta, ou antes, é preciso que você consiga ser virtuoso ou virtuosa. É preciso que você pratique as virtudes. O que a gente viu como exemplo de virtude? A amizade, a fidelidade, né? A paciência, a perseverança, a generosidade. Todas essas são exemplos de virtude. E aí ele opõe a virtude do vício. Então, se você tem, por exemplo, como exemplo de virtude, a paciência, o oposto de paciência seria um vício. Qual é o oposto de paciência? É a impaciência. Então, se você pratica a paciência, você vai se aproximar da felicidade. E se você pratica a impaciência, você vai conseguir o quê? Ser infeliz. E aí, a primeira ética que a gente tem na filosofia antiga é essa, que estabelece a diferença entre vício e virtude, e estabelece que você pode alcançar ou se aproximar de uma felicidade possível para nós mortais a partir do momento que você pratica virtude. Então, a gente viu isso. Uma arguição, digamos assim, uma crítica que é feita numa obra chamada Filebo. Filebo é a obra em que Platão vai colocar a personagem Sócrates para criticar aquilo que o próprio Sócrates tinha considerado como próprio para ser feliz, que é como você tem prazer para ser feliz. Se você tem que sempre agir com virtude, como ficam os prazeres, né? Prazer aí. Quando eu como um chocolate, será que eu posso ser feliz comendo esse chocolate? Simplesmente assim? E aí, no Filebo, Sócrates vai falar, olha, depende. O chocolate que você come, ele pode te fazer feliz ou pode te fazer infeliz. Vai depender do tempo em que você come esse chocolate. Então, assim, não é o chocolate que vai te fazer feliz, mas o modo como você, digamos, come esse chocolate. Se você conseguir seguir uma dieta, né, que é isso que ele chama de métrica dos prazeres. Se você conseguir seguir uma dieta que te leve a ter saúde, então você comer o chocolate vai te fazer feliz. Agora, se você exagerar, se você se empanturrar de chocolate e independente do tempo, independente da dieta, então a prática de comer chocolate vai te fazer infeliz. Ou seja, não é sempre que comer chocolate vai te fazer feliz. É preciso que você consiga estipular uma dieta e que você consiga seguir essa dieta para que você possa ser feliz. Pode ser que, em vez de comer chocolate, você tenha que comer maçã ou uma fruta, e que isso vai te fazer, inclusive, vai te
trazer mais prazer do que comer chocolate. Então, que no senso comum se estabelece que comer chocolate é muito bom. Sócrates vai questionar, vai falar, olha, não necessariamente comer chocolate é bom, e não necessariamente essa prática de comer chocolate vai me trazer felicidade. Eu tenho que estabelecer uma compreensão sobre o ato de comer chocolate como um ato ético ou não. E aí você pode pensar, poxa, eu vou comer chocolate de uma forma virtuosa, ou seja, de acordo com uma dieta. Aí sim, você vai ser feliz. O que é interessante, eu acho que nessa discussão, é que o Filebo, que é a personagem lá no diálogo de Sócrates, vai falar, olha, para eu ser feliz, eu preciso realizar os meus prazeres, eu preciso ter prazer. E aí Sócrates, ele não vai contra-argumentar, ele não vai falar, olha, se você realizar seus prazeres, você vai ser infeliz. Ele vai falar simplesmente que você precisa ter uma regra, que você precisa seguir uma dieta para todos os prazeres. Então, por exemplo, ele vai falar, olha, se você exagera no prazer sexual, ele vai trazer esse exemplo, se você exagera no prazer erótico, você vai ser infeliz. Tanto quanto se você exagera no prazer da culinária, se você comer muito chocolate, você vai ser infeliz. Então, é preciso você ter uma métrica, ou seja, uma medida do prazer, para que você possa ser feliz. E aí, o Sócrates, ele vai trazer, inclusive, um exemplo de uma deusa, que é uma deusa que todos vocês conhecem, que é uma deusa do panteão grego, a deusa talvez mais famosa, que é a Afrodite. Afrodite é a deusa da beleza. E aí Sócrates vai colocar a seguinte compreensão, de que a Afrodite ela pode trazer tanto a felicidade quanto a infelicidade. Porque se você seguir, e aí para as meninas, o exemplo de Afrodite é muito interessante, porque aquilo que a sociedade grega vai considerar mais importante para as mulheres é a beleza. A gente tem isso na poesia antiga. Homero, né, coloca aí uma disputa entre três deusas, que é Atenas, Afrodite e Heras. A disputa entre essas três deusas vai ser em função de uma maçã, que é uma maçã dourada, que está escrita assim, está escrito na maçã, a mais bela, que é uma passagem da poesia de Homero, a Ilíada. A Ilíada começa assim, a guerra de Troia, digamos, começa assim, entre a disputa entre essas três deusas pela afirmação de qual delas vem a ser a mais bela. E aí vai ganhar Afrodite, justamente porque Afrodite vai mostrar, como se fosse num sonho, Helena, que seria a mortal filha do deus Zeus, que teria encarnado a beleza máxima numa mortal. Pode ser que Helena seja, inclusive, também filha de Afrodite. Uma coisa é certa, que essa mitologia, ela envolve uma fraqueza, digamos, né, das mulheres, que seria essa fraqueza para considerar que o maior bem é a beleza. E aí Sócrates vai falar, poxa, você tem prazer com a beleza, você tem prazer, as mulheres têm prazer com a beleza. Então, será que se as mulheres vão conseguir alcançar a felicidade exagerando na beleza, ou sendo, de certa forma, aficionadas pela beleza, ou mesmo sendo belas, cada mulher em específico, ela vai conseguir ser feliz se ela for bela, se ela for bonita? E a resposta é não, porque, muito pelo contrário, quanto mais bela a mulher, mais tragédia ela vai trazer sobre si. Então, inclusive, é um dado interessante de se notar, né? A gente tem isso nos jornais
esse dado, assim, um tanto quanto horroroso, que é, quanto mais bela a mulher, mais ela tem sobre si casos de tragédia, assassinatos e crimes, né, digamos assim. Então, os dados, digamos, da realidade nos levam a crer que é o oposto, que quanto mais bonito for a mulher, mais tragédia ela vai trazer sobre si. Ou seja, mais infeliz ela tende a se tornar. Pode ser um resultado aí de uma compreensão de um sistema que a gente chama de patriarcado, né? Um sistema que considera que os homens têm mais valor do que as mulheres, e que as mulheres não podem ser livres para decidir que elas são felizes simplesmente com base na beleza. Mas, de qualquer forma, a gente está trazendo aqui para o debate um questionamento que Sócrates coloca. E aí ele vai trazer essa compreensão de que os prazeres, eles não são capazes de nos trazer a felicidade. O que é capaz de nos trazer a felicidade é a ética. E se a mulher exagera na beleza ou nos cuidados que são necessários para trazer a beleza, ela se esquece do essencial, que é a virtude. Então, Sócrates vai colocar, olha, se você toma o prazer da beleza como o mais importante, você se distancia da ética. E aí você pode até ficar feia, né? Você pode até se colocar como o próprio Sócrates, né? O Sócrates, ele era conhecido como um ser humano monstruoso. Se ele não fosse ético, ele talvez fosse feio, mas ele é tão ético, ele é tão valoroso, que ele chega a ser considerado bonito por parte dos discípulos. Talvez o homem mais bonito do mundo, apesar da aparente feiura. É uma conclusão que a gente pode ter, inclusive, da filosofia socrática, que considera que a beleza interior é a mais importante. Se você é uma pessoa ética, você se torna belo. Se você é uma pessoa generosa, se você é uma pessoa fiel, se você é uma pessoa capaz, né, de dar a vida por alguém, aí você se torna bonito. E o oposto é verdadeiro, ou seja, se você é egoísta, se você é impaciente, aí você se torna feio. Tudo isso está em função dessa compreensão colocada nessa obra, Filebo, que é necessário para que você consiga ser feliz, que você siga uma métrica dos prazeres, ou seja, que você consiga administrar a sua existência com base não no excesso dos prazeres, mas numa dieta, ou seja, numa regra dos prazeres. Aí o Sócrates vai colocar esse exemplo da Afrodite, da deusa da beleza, vai colocar que se você exagera nos prazeres afrodisíacos, digamos assim, os prazeres da deusa da beleza, nos prazeres eróticos, você se distancia da ética, você se distancia das virtudes e, portanto, você vai se tornar feliz. Ao mesmo tempo, se você consegue ser virtuoso ou virtuosa, você vai exatamente trazer a deusa da beleza para você. Você vai conseguir ser um mortal que tem aí o apreço da deusa da beleza, chamada aí no grego Afrodite Uranus, que é Afrodite celeste, é a Afrodite que seria o reflexo das bênçãos dos céus para a sua existência. Embora pareça contraditório, né, que o Sócrates ele condena a Afrodite terrena, ou seja, ele condena o excesso de beleza pelo mero excesso de beleza, o excesso de beleza que tem origem na competição desenfreada, na competição que a gente
mais contemporaneamente pode até acreditar ao capitalismo, né? O capitalismo ele tem esse engendramento, essa compreensão de que você precisa, você não vai ser feliz, você não vai ser bela se você não tiver a última maquiagem, se você não tiver a roupa da moda. Sócrates condena essa compreensão de que a beleza ela possa ter origem na competição. Ele vai fazer elogio, muito pelo contrário, na compreensão de que a beleza ela só vai ter origem na medida em que você conseguir não ser competitivo. Por quê? Porque ele condena a competição em si. Ele vai considerar que é preciso você trabalhar pelo bem comum, pelo bem de todos os seres. E isso é mais importante do que qualquer individualidade, qualquer apreço, qualquer elogio de um prazer individual. Mais importante do que todos os prazeres individuais são o bem comum e as virtudes. Aí sim você vai ter acesso, vai ter realizado a possibilidade, vai ter realizado a possibilidade de ter as bênçãos daquilo que Sócrates vai chamar que é uma deusa, que é Afrodite Uranus. As bênçãos dessa deusa, que seria a deusa mais capaz de permitir o prazer, que no caso vai ser o prazer erótico, é o prazer do amor, da relação entre gêneros, a relação entre homem e mulher. Então, assim, Sócrates, pela tradição de leitura dos textos platônicos, vai ser considerado um filósofo que não faz elogio dos prazeres. Por quê? Porque ele faz elogio da ética, ele faz elogio da contenção, ele faz elogio das virtudes. E esse texto, o Filebo, aponta a existência de um outro Sócrates, um Sócrates que faz elogio de uma Afrodite, de uma deusa da beleza em específico, que é Afrodite Uranus, que seria aí uma deusa que, diferentemente da deusa que tem lugar na poesia de Homero, ela faz elogio de uma poesia, ela faz elogio de uma existência virtuosa, em que as mulheres, inclusive, elas possam viver não em função da competição, mas em função do bem comum, ou seja, do bem de toda a sociedade, o bem de toda a polis, que é a palavra grega para dizer cidade, o bem de todos. Parece difícil, né? Você conseguir ser digamos, uma pessoa que tome o bem da sociedade como mais importante do que o seu próprio bem na nossa sociedade contemporânea. Pode parecer muito radical esse pensamento socrático de que o bem comum é mais importante do que o bem individual. Mas essa é a afirmação da filosofia socrática. Se ele está certo ou não, vocês estão convidados a verificar no cotidiano de vocês, e talvez na existência toda, né? Na vida toda de vocês vocês vão poder verificar se isso que Sócrates coloca, ou seja, de que a compreensão de que a ética é mais importante do que os prazeres, e que você vai alcançar o máximo do prazer, o máximo dos prazeres, se você for ético e jamais o oposto. Né? Se você toma o prazer como mais importante do que a ética, você nunca vai alcançar o prazer. Ao mesmo tempo, se você consegue tomar a ética, ou seja, o elogio das virtudes e a prática das virtudes como mais importante, aí você vai alcançar o maior dos prazeres.
Tá claro? Alguém tem alguma dúvida? Não, professora. Não? Obrigada, então. Não, sem dúvida. Tá ótimo. Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Eu vou disponibilizar essa para vocês na página de filosofia, como a correção dos exercícios. Na semana que vem a gente faz a correção da segunda apostila, tá bom?